Ana estava em casa, sozinha, sentada no sofá, olhando pela janela para o céu cinza. Fazia dias que sua saúde estava melhorando, mas ainda havia um vazio em seu coração. O diagnóstico de sua doença, um câncer inesperado, havia mexido com sua vida de maneiras que ela nunca imaginou. No entanto, o que a feriu profundamente não foi o sofrimento físico, mas o abandono de João, seu marido. Durante sua internação, ele simplesmente desapareceu. João, que um dia prometera amá-la para sempre, se afastou quando ela mais precisou dele. Os primeiros dias de sua doença foram difíceis, mas ela acreditava que ele ficaria ao seu lado, como qualquer marido faria. Mas, para sua surpresa, ele não era o homem que ela pensava ser. João a trocou por outra mulher, uma jovem mais saudável, mais vibrante. Enquanto ela estava debilitada, ele encontrou consolo nos braços de outra. A traição foi um golpe duro, mas ela nunca imaginou que ele fosse capaz de ir tão longe. Quando Ana soubera da relação deles, ela já estava fraca demais para lutar. Apenas recebeu a notícia com um sorriso forçado e continuou sua recuperação, sem forças para reagir. Com o tempo, a dor de perder seu marido foi se misturando à raiva. O vazio foi substituído por uma determinação fria. Ele não só a traiu, mas também a abandonou no momento em que mais precisava de apoio. Agora, sozinha, com sua herança à vista, Ana estava determinada a recomeçar sua vida. E quando menos esperava, ele apareceu. Era uma manhã ensolarada quando João, com o semblante tenso e preocupado, apareceu à porta de seu apartamento. Ele estava diferente, mais magro e visivelmente abalado. Quando Ana abriu a porta, ele ficou em silêncio por um momento, observando-a com uma mistura de culpa e esperança. O que ele não sabia era que, naquele momento, Ana estava mais forte do que nunca. Não a doença, nem o abandono conseguiram derrubá-la. Ela agora tinha algo que ele não tinha: poder. "João, o que faz aqui?" perguntou Ana, sem esconder o tom de desdém em sua voz. Ela sabia o que ele queria. Ele estava ali porque soubera da herança de 120 mil haires, e ele queria algo mais. Mas agora, ele teria que enfrentar algo que não esperava. A mulher que ele havia deixado para trás não era mais a mesma. "Eu sei que errei, Ana. Eu cometi um erro. Todos merecem uma segunda chance, não é?" disse ele, tentando manter a calma. Mas sua voz trêmula entregava o medo que sentia. Ana o observava, fria. Ela não se deixaria enganar por palavras vazias. Tudo o que ela queria agora era uma coisa: vingança. Ele a trocou por uma mulher mais jovem, mais saudável, quando ela estava na pior fase de sua vida. Mas agora, ele estava de volta, e ela não iria deixá-lo partir sem que ele pagasse pelo que fez. "Uma segunda chance?" repetiu ela, com um sorriso quase imperceptível. "Você acha que eu deveria te dar uma segunda chance? Você me abandonou quando eu mais precisei. Deixou-me sozinha e agora, porque sabe que vou receber uma grande herança, você aparece, como se nada tivesse acontecido." João ficou sem palavras. Ele sabia que ela tinha razão, mas não sabia o que fazer para reverter a situação. Ele estava ali, tentando desesperadamente pedir perdão, esperando que ela o aceitasse de volta. Mas Ana não o olhava com olhos de perdão. Ela o via apenas como um homem que a traiu e a usou. E agora, ele se arrependeria amargamente de ter feito isso. "Eu sei que fiz tudo errado, Ana", disse ele com a voz mais suave. "Mas, por favor, me perdoe. Eu não posso viver sem você. Eu não quero mais a outra. Eu cometi um erro e estou aqui para consertá-lo." Ana olhou-o nos olhos, estudando sua expressão. Ela sabia o que ele queria, mas também sabia que ele só estava ali por causa do dinheiro. Ele jamais voltaria se não fosse pela herança que ela receberia em breve. Ana sorriu internamente. Ele pensava que poderia manipulá-la, que poderia voltar como se nada tivesse acontecido.
mas ela estava prestes a virar o jogo. A vingança seria doce, e João ainda não sabia o que o aguardava. "Você quer voltar, João?" perguntou ela com um tom suave, mas com uma chama fria nos olhos. "Então, você vai ter que provar que está realmente arrependido. Não só com palavras, mas com ações. E para ser sincera, não sei se consigo acreditar em você novamente. Talvez seja tarde demais para nós dois." João a olhou, claramente desconcertado. Ele estava começando a perceber que ela não era mais a mulher que ele havia conhecido. E isso o assustava. Mas não havia mais volta. Ele tinha feito sua escolha, e agora teria que lidar com as consequências. A vingança de Ana começava ali, e ele nem fazia ideia do que estava prestes a acontecer. João, diante da resposta fria de Ana, tentava encontrar palavras que pudessem amolecer o coração dela, mas sabia que, ao longo dos anos, ele havia perdido qualquer poder sobre ela. Ele se aproximou, mais cauteloso agora, sentindo a distância crescente entre eles. "Ana, por favor. Eu sei que te magoei profundamente. Eu fui um covarde ao te deixar no momento em que você mais precisou. Não tem desculpas, mas quero mudar. Quero que a gente tenha uma chance de recomeçar", disse ele, a voz carregada de arrependimento. Mas, ao olhar nos olhos de Ana, ele viu algo diferente. Algo que não era mais compadecimento, mas uma calma calculada. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse refletindo sobre suas palavras. O que ele não sabia era que Ana já havia tomado sua decisão. Ele não estava ali por amor, mas por necessidade. E agora, ela era quem controlava a situação. "Você acha que pode consertar tudo com palavras, João? Não é assim que as coisas funcionam. Você me deixou quando eu mais precisei. Agora você está aqui com essa cara de arrependido, mas eu sei o que você quer. Você quer o dinheiro da herança, não é? Não me venha com essa história de mudança. Eu sei muito bem quem você é." Ela respondeu, com uma firmeza que ele não esperava. Ele ficou imóvel, sem saber o que dizer. Estava claro para ele que não havia mais espaço para manipulação. Ana não era mais a mulher vulnerável de antes. Ela havia se fortalecido, e ele só enxergava agora o quanto havia perdido. "Eu não vim por causa da herança, Ana. Eu vim por você. Eu amo você. Sempre amei." Ele insistiu com a voz trêmula, tentando desesperadamente manter alguma esperança viva. Ana o observava com uma expressão impassível. Ela sabia que ele não estava ali por amor. Ela sentia com certeza que ele estava apenas tentando recuperar o que perdeu. Mas ela também sabia o que tinha a fazer. "Eu preciso de tempo, João. Não quero mais pressa. Quando você provar que está verdadeiramente arrependido, talvez possamos conversar. Mas até lá, sua presença aqui não me interessa." João sabia que, de alguma forma, ele havia perdido a batalha. E foi com esse peso no peito que ele saiu pela porta, sem entender completamente o que acabara de acontecer. Ana estava em casa, sentada à mesa, olhando atentamente para os documentos que acabara de receber. A herança de 120 mil baaras finalmente estava em suas mãos, e embora fosse um alívio financeiro, o que a motivava não era o valor, mas o poder que ele representava. Ela sabia que essa era a sua chance de dar o troco. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Ela sabia quem era, e dessa vez estava pronta para o confronto. Quando abriu a porta, lá estava João, de novo, mas havia algo diferente nele. Ele parecia mais inseguro, mais humilde. Ele sabia que havia uma oportunidade para reconquistar Ana, e agora, mais do que nunca, ela estava no controle. "Ana, eu sei que falei demais na última vez, mas eu realmente quero corrigir os meus erros. Eu não posso viver sem você. Eu quero fazer tudo certo dessa vez", disse ele, com um tom mais cauteloso. Ela o observava com uma calma calculada. Tudo o que ele dizia era apenas um jogo para ele. Ele não estava ali por amor, mas por interesse. E ela sabia disso.
mas o jogo agora estava em suas mãos. Você me deixou quando eu estava doente, João. Você foi embora sem nem olhar para trás. Agora, você volta porque ouviu falar da herança. Não vou me enganar com palavras vazias. Mas quem sabe você me dê algo mais do que palavras. Quero ver ações, respondeu Ana com uma voz fria e firme. João ficou visivelmente desconcertado, mas tentou manter a postura. O que você quer dizer com isso, Ana? Ela deu um passo à frente, com um sorriso sutil nos lábios. Eu estou disposta a te dar uma chance, João. Mas você tem que provar que não está aqui apenas pelo dinheiro. Mostre-me que você realmente se arrependeu. Faça algo que me prove que você me quer, mas dessa vez, sem tentar me manipular. João, sem entender completamente o que ela queria dizer, ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que não poderia mais apenas pedir perdão, então decidiu agir. Mas naquele momento, Ana já estava a um passo à frente. Ela já sabia o que fazer para dar o troco que ele merecia. Eu posso provar, Ana. Eu farei o que for necessário. Me dê uma chance, ele disse, agora com mais urgência em sua voz. Ana observou-o por alguns segundos antes de responder com um sorriso enigmático. Eu sei exatamente o que você pode fazer para provar. E se você realmente quiser me impressionar, será melhor começar logo. A oportunidade perfeita já está aqui. Ela sabia que, com aquela oferta, João cairia na armadilha que ela estava armando. Ele tinha todas as intenções de agradá-la, mas ela não cairia nas armadilhas dele. A vingança, agora, estava prestes a se concretizar, e ele nem imaginava o que estava por vir. A noite caiu, e Ana não conseguiu descansar. A ideia que ela tinha elaborado em sua mente estava tomando forma. João, com seu pedido de perdão, estava ansioso demais para ver o que ela faria. Mas, ao contrário do que ele imaginava, Ana não planejava um retorno amigável. Sua vingança seria mais inteligente do que ele poderia imaginar. No dia seguinte, Ana recebeu uma ligação inesperada. Era de uma amiga do passado, Renata. Elas haviam se afastado há muito tempo, mas agora parecia que o destino estava conspirando a seu favor. Renata estava em apuros e precisava de ajuda urgente. Ela sabia que a amizade de Ana poderia ser útil, mas não imaginava que ela teria um papel importante no plano de vingança de Ana. Oi, Renata. O que aconteceu? Você precisa de alguma coisa? Perguntou Ana, tentando esconder o sorriso disfarçado ao pensar em como poderia usar essa situação a seu favor. Ana, estou em uma enrascada. O meu marido está tentando me deixar, e eu não sei o que fazer. Ele está se encontrando com outra mulher, e eu preciso de ajuda para reverter isso, respondeu Renata com a voz cheia de preocupação. Ana ouviu com atenção, e ao mesmo tempo começava a planejar. Renata precisava de algo que ela poderia oferecer, mas o que ela queria em troca era muito mais. Ana sabia que a oportunidade de manipular a situação para alcançar sua vingança estava se aproximando. Não se preocupe, Renata. Eu vou te ajudar, mas você precisa fazer uma coisa por mim, disse Ana, sua voz agora mais firme. Claro, Ana. O que você precisa que eu faça? Renata perguntou, aliviada por sentir que teria a ajuda da amiga. Ana sorriu, satisfeita com a jogada. Eu preciso que você faça João acreditar que você está me ajudando a superar o que aconteceu. Eu quero que ele pense que ele tem a minha confiança de volta. Mas, na verdade, tudo isso é parte do meu plano. Eu preciso que você esteja ao lado dele como se fosse uma amiga, e ele nunca vai imaginar que você está me ajudando a dar o troco. Renata, confusa, mas desesperada por ajuda, aceitou. Ela sabia que, com o poder de Ana, ela poderia recuperar o marido, e isso seria um jogo fácil. Mal sabia ela que estava se tornando uma peça-chave em uma vingança que João jamais imaginaria. Com o plano em andamento, Ana preparava-se para a próxima etapa. Ela já havia tomado o controle da situação. João não sabia o que o aguardava. Ele achava que estava ganhando, mas na verdade estava apenas sendo puxado para uma armadilha
que ele mesmo ajudou a construir. Algumas horas depois, João apareceu na porta de Ana novamente. Agora, ele estava mais ansioso do que nunca, esperando que ela cedesse às suas desculpas. Ele não sabia que, por trás de cada sorriso e palavra de Ana, havia uma intenção bem mais profunda e calculada. Ana, você pode ver que eu estou tentando. Eu sei que errei. Me dá uma chance. Eu vou provar que estou aqui por você, por nós, disse João, sua voz carregada de súplica. Ana o observava com um olhar frio, mas com um leve sorriso no canto dos lábios. Ela sabia exatamente o que ele precisava fazer para mostrar que estava disposto a mudar. Eu te darei uma chance, João, mas será do meu jeito. E só quando você provar que está verdadeiramente arrependido, vamos ver o que acontece. Mas saiba, tudo o que você fizer agora será parte do meu plano. Não pense que pode me enganar com palavras bonitas. João não sabia, mas ele estava prestes a ser pego em uma teia de enganos e manipulações. Ana, com suas cartas na manga, estava cada vez mais próxima de realizar sua vingança. Ele nunca soubera o quanto ela estava armando cada passo. João estava impaciente. Ele tinha seguido todas as instruções de Ana, tentando se mostrar mais atencioso e dedicado, mas ainda não conseguia entender o que ela realmente queria. Ele estava cego, acreditando que a oportunidade de recomeçar estava ao alcance de suas mãos, mas Ana estava bem longe de perdoá-lo. Na noite marcada para um jantar que Ana havia sugerido, João se preparava com um sorriso no rosto. Ele acreditava que, com um gesto de carinho, finalmente ganharia o coração dela de volta. Mas Ana já estava um passo à frente, observando-o como um predador observa sua presa. Eu sei o quanto você fez esforço para mudar, João. Mas como já disse antes, precisamos ter paciência. Não podemos apressar as coisas, disse Ana, com uma calma imperturbável enquanto ele tentava surpreendê-la com um jantar especial. Você vai ver, Ana, eu mudei. Tudo o que eu fiz foi por você. Eu sou um homem diferente agora. João insistia, ansioso para impressioná-la. Ela sorriu levemente, como se tentasse absorver suas palavras, mas seu olhar demonstrava uma frieza calculada. Eu acredito que você quer mudar, João, mas ainda é cedo para ver resultados. Agora aproveite o jantar. Você fez por merecer um momento assim. A conversa continuava sem muito progresso, mas Ana estava satisfeita. Ela estava apenas aguardando o momento certo para dar o golpe definitivo. Sabia que a herança estava o motivando, e isso a colocava em uma posição poderosa. Ela não precisava de mais nada, além de paciência para ver João cair na própria armadilha que ele pensava ter criado. Enquanto isso, João continuava a tentar se mostrar o homem que ele acreditava que ela queria ver. Mas Ana sabia exatamente o que ele estava buscando. E enquanto ele jogava seu jogo, ela estava com o controle nas mãos, aguardando o momento perfeito para dar seu troco. O tempo passou, e João continuava a tentar se reconquistar, agora mais cauteloso e cheio de boas intenções. Ele estava tão focado em impressionar Ana que não via o que estava realmente acontecendo ao seu redor. Ana, por outro lado, já havia decidido o que faria na noite seguinte. Ela chamou João para um encontro em um restaurante sofisticado, o tipo de lugar que ele sempre sonhou em levá-la. Quando ele chegou, vestindo um terno caro e com um sorriso confiante, Ana já estava esperando, com um olhar que transmitia mais mistério do que ele podia perceber. Eu confesso, você tem se mostrado mais dedicado, João. Mas agora, precisamos falar sobre a verdade. A verdadeira razão pela qual você está aqui, disse Ana, com um tom firme. João olhou para ela, nervoso, mas tentando se manter calmo. Eu sei que errei, Ana, mas agora eu realmente vejo o quanto você significa para mim. Eu fiz tudo errado, mas estou disposto a corrigir. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, Ana pegou uma carta de sua bolsa e a colocou sobre a mesa. João franziu a testa confuso. O que é isso? Ele perguntou, tentando disfarçar a ansiedade que começava a tomar conta de si.
Você quer saber por que está aqui, João? Não é por amor, é pela herança. Você sabia que eu estava esperando esse dinheiro e foi por isso que voltou, não foi? Ana disse, sua voz calma e penetrante. Eu te dei uma chance para provar que se importava, mas na verdade, você estava aqui para uma coisa só. E eu não sou mais a mulher vulnerável que você abandonou. João engoliu em seco. As palavras de Ana eram como uma faca cortando sua ilusão. Ele tentou argumentar, mas sabia que ela estava certa. Eu não sei o que dizer, Ana. Eu me enganei, mas você tem que entender. Ana levantou a mão, interrompendo-o. Não há mais nada a ser dito. Você teve a chance de mudar, mas a verdade sempre vem à tona. E agora, João, a última coisa que você precisa saber é que a oportunidade para recomeçar passou. Ela o observava com frieza, como se finalmente estivesse colocando um fim na história deles. João estava perdido. Ele acreditava que poderia ter o que queria, mas agora estava diante da realidade. Ana nunca o perdoaria. E ainda pior, ele não tinha ideia de que sua própria ganância havia alimentado a vingança dela. Então, o que você vai fazer agora? João perguntou, sua voz embargada pela humilhação. Ana olhou diretamente em seus olhos, com um sorriso enigmático. Agora, você vai sair da minha vida para sempre. Porque, João, o que você fez não tem perdão. João ficou em silêncio, completamente derrotado, enquanto Ana, com um olhar de satisfação, observava sua humilhação. Ela não precisava mais de explicações. Sua vingança estava completa, e ele já não significava mais nada para ela. No dia seguinte, João tentou se justificar mais uma vez, mas Ana já havia tomado sua decisão. Ela havia conquistado sua liberdade, e ele não fazia mais parte de seus planos. Eu não preciso de você, João. Você perdeu a chance de ter algo verdadeiro. Agora, eu vou seguir minha vida e deixar você para trás. João, derrotado e sem mais palavras, percebeu que havia sido apenas uma peça em um jogo muito maior do que ele imaginava. Ana, finalmente, olhou para o futuro com confiança e satisfação. Sua vingança estava completa, mas mais importante, ela havia se libertado de uma relação tóxica. Com a herança em mãos, Ana recomeçou sua vida. Ela não precisava de ninguém para ser feliz. A vingança estava cumprida, mas sua verdadeira vitória foi ter reconquistado sua autoestima e, finalmente, o controle de seu destino.